Olá, hoje é um dia muito especial. Estamos aqui, juntamente com o nosso coordenador de cultura, na Escola Elza Bezerril, para celebrarmos a criatividade e o talento da nossa rede de ensino. E o nosso canal já tem um mascote. Vamos relembrar como se deu essa escolha. Primeiro, as escolas enviaram para a Secretaria da Educação os desenhos, os trabalhos dos nossos alunos. Depois, uma banca de lá escolheu os 3 finalistas. Desses 3 finalistas, houve uma votação popular na página do Instagram. A partir daí, saiu a grande vencedora aqui da Escola Municipal Elza Bezerril Ribeiro, Susan Caroline. Então acompanhe com a gente tudo que aconteceu neste momento de entrega da sua premiação. Estamos aqui no momento da entrega da premiação para a nossa aluna, Pedro, que é coordenador de cultura, também professor de artes, vai falar um pouquinho para a gente de momentos como esse, o quanto é importante para os alunos aguçarem a veia artística. Então, não apenas como professor de arte, mas também como artista, assim como Susan, artista visual, que produz meus desenhos, minhas pinturas, é muito satisfatório, porque nossa cidade é carente de momentos que incentivem, a nossa linguagem artística. Então, só de ter um concurso, que fomente esse tipo de linguagem é muito gratificante. Certo, agora a Susan também vai falar com a gente e vai nos dizer o que ela sentiu neste momento, com o reconhecimento de ter vencido. Assim que você soube que você era ganhadora do concurso, o que sentiu? Eu realmente fiquei muito feliz. Eu realmente, que eu me esforcei naquele desenho, eu gostei de desenhar aquele desenho, foi uma criação que eu realmente gostei muito. Minha mãe também ficou muito animada, ela ficou mais animada do que eu, por saber disso, quando eu ganhei assim. Minha irmãzinha também ficou muito feliz por mim. Foi realmente uma sensação muito gratificante para mim, foi uma conquista boa. Cris, e você como secretária da Educação, qual a importância das escolas em geral envolvidas neste evento, neste concurso, para que todos fiquem empenhados e consigam passar esse sentimento para os alunos? Cátia, é muito importante, que as nossas escolas estejam sempre de mãos dadas com a cultura. Só assim a gente vai descobrindo novos talentos, E foi assim, foi incrível, muito importante para a nossa rede. E a gente fica muito feliz de encontrar uma jovem tão talentosa como a Susan. Gostaria também de parabenizar todo o corpo docente da Escola Elza Bezerril por este momento de engajamento. E estamos todos empenhados em buscarmos cada vez mais novas oportunidades para os nossos alunos. E agora estamos no momento com a nossa artista, para ela conversar um pouquinho com a gente. Susan, me fale sobre a escolha. Quando você soube do concurso, como foi que você decidiu criar esse personagem? Na verdade, quando eu fui pra sala, eu falei assim pro meu amigo Gabriel e ele disse assim, eu quero ajudar, não sei o quê. Mas, na verdade, eu fiz a maioria sozinha. E minha principal inspiração foi sobre uma aula de geografia, se eu não me engano, que falava sobre caranguejos, que falava sobre os daqui do Brasil, sobre o risco de extinção. E eu fazia assim, por que não fazer um personagem inspirado nisso? Um caranguejo goiamum, especificamente. Então eu me inspirei nisso, sobre toda essa coisa histórica. Originalmente, como todo outro aluno pensaria, eu faria algo mais sobre o Brasil em si, tipo um felino, uma ave, como a arpia. Mas eu quis me inspirar em algo mais daqui mesmo, pra não ficar tão histórico, nada muito comum. Até porque um dos critérios é que tivesse relação com algo aqui da cidade e com a comunicação, Aí foi daí que surgiu o caranguejo, as cores. Fale mais um pouquinho. Porque principalmente a espécie goiamum costuma ser da cor azul. Normalmente você vê mais da cor azul. Então por isso que eu fiz um caranguejo goiamum azul. Porque também, é uma cor mais bonita, não é só tão marrom assim. E também acaba sendo mais vívido, dada uma cor assim personagem, pra não ficar tão sem graça.
E o nome? Qual é o nome dele? Relembre pra gente e como foi a escolha desse nome. O nome dele é Maré. Na hora que eu escolhi o nome assim, eu realmente sou muito ruim com o nome, eu sou horrível com o nome. E na hora eu tava conversando com meu amigo Gabriel, que foi que quis me ajudar, e eu falei assim, nossa, eu não tô pensando sobre o nome pra ele, que eu realmente não sei sobre o nome. Então eu falei assim, nossa, por que o nome não o nome Maré? Então eu falei, tá bom, vai ser o nome Maré. E assim foi escolhido o nome, foi só isso mesmo. Não teve nada muito especial, que... Certo. E os recursos que você utilizou? Eu usei o app no digital, eu fiz desenho digital, eu usei o app Ibis Paint X, que é um app que eu uso desde criancinha, sei bastante coisa sobre ele, então foi mais fácil pra mim. E desde quando que você teve essa aptidão para desenhos digitais? Você prefere digital, prefere a lápis? Na verdade, eu prefiro os dois. Pra mim, os dois tomam ali. Desde pequena, eu uso tanto o digital quanto o tradicional. Tipo, por exemplo, de dia eu podia desenhar no tradicional e de noite, quando eu pudesse levantar, eu podia só usar no digital ali pra, tipo, não fazer bagunça de noite ou fazer muito barulho. Certo. Eu quero que você finalize olhando para a Iori, deixando um recadinho para outros alunos que, como você, gosta de fazer arte, independente do tipo de arte, e que às vezes não se sente valorizado ou não sente espaço para que essa arte seja feita. Eu queria dizer a todos os alunos artistas que têm vergonha da sua arte ou simplesmente não gostam mais, ou eu queria dizer para não desistir, porque quanto mais você pratica, mais você melhora. E isso é importante, porque você também não deve se apegar à sua arte ou achar que não é capaz disso. Você deve sempre acreditar que consegue melhorar. E a diretora Sônia está aqui, que ela participou, né, também desse processo, e vai nos dizer quanto é importante esse reconhecimento para os alunos e para a escola em si. Boa tarde. Eu acho de extrema importância esse concurso, porque partindo daí, os alunos, a gente consegue descobrir os talentos dele, né, que não são poucos. E eu acho de extrema importância ter sempre, né? Sempre tá voltado para incentivar esses alunos a não só com desenhos, mas com outras, com a dança, com a música, né? Então eu acho, estou muito satisfeita, né? A nossa escola ter sido, graças a Deus, ter conseguido, ter vencido, e que venha outros. E o professor Alexandre, que foi o professor responsável, né, pela aluna Susan, como foi quando vocês descobriram do concurso até a reta final, assim, todo esse processo que eles participaram? Catiene, o concurso ele foi extremamente importante para que a gente pudesse revelar e dar espaço para esses talentos aparecerem. O talento artístico, ele faz parte, sabe, da vida de muitos alunos, mas por a gente ter uma educação que às vezes prioriza o português, a matemática, esse talento artístico, sentimental, criativo, ele fica escondido. Mas desde que a educação integral foi implementada no município, a gente vem trabalhando nessa perspectiva de dar luz a essas novas habilidades, a arte, a ciência, a música, a dança. E aí aquilo que eu falo para cada professor, né? Você tem que olhar a aprendizagem em todos os locais. Então é na caminhada do intervalo, é debaixo de uma árvore, é até uma aula vaga que a gente consegue observar nuances de aprendizagens que ficam escondidos. Quando apareceu o concurso, aí foi a chance de pegar a nossa cultura, de pegar o nosso espaço ambiental, de pegar toda a nossa arte e usar como inspiração para a criação do mascote. Depois que teve o concurso, que falou que ia ter premiação, e os meninos já estão todos empolgados para participar de atividades como essa, aí foi fácil fazer a mobilização do grupo. Depois desse processo de mobilização, o professor de artes, Josélio, abordou o tema da emancipação política de Canguaretama na sala, abordou os elementos culturais, a professora de geografia, que estava dando aula de paisagem natural, paisagem modificada, usou nossas paisagens como inspiração, e aí saiu o mascote da Susan, o caranguejo Sá, misturado com as características indígenas, com a força do povo de Canguaretama. Ficou ótimo, né? Muito lindo. Alexandre, e outra coisa, assim, ela participou, você
enviou pra gente, né, alguns alunos, aí teve a banca, no final saíram 3 finalistas. Aí Exato. os finalistas foram pra votação. Vocês fizeram mutirão? Como foi essa história de votação quando vocês descobriram que ela estava entre os 3 finalistas? Ah, tá. Primeiro a gente ficou extremamente feliz. E como o Elza é uma grande família, ele foi muito feliz, a gente ficou muito satisfeito, porque a gente começou a divulgar nos grupos e todos os outros meninos ficaram felizes com a conquista de Susan e da Alice. Aí começou toda essa mobilização. Também foi muito legal ver a participação da família nesse processo e o orgulho. A gente sempre diz para o povo de Piquiri e para os meninos que a gente quer uma educação que façam eles brilhar. E com o concurso, com essa participação, os outros se inspiram. E do jeito que Ellen conseguiu, vários outros que às vezes acham que nunca vão ocupar esse lugar, possivelmente se sentirão motivados e ficamos mais felizes ainda por eles ficarem felizes pela conquista de Ellen. É esse clima de mostrar que, tipo, a empatia, ficar feliz com a conquista do outro como se fosse a sua conquista. Esses são alguns valores que a gente tem abordado muito aqui na nossa escola, e quando existe essa mobilização, é o indício, né, que tudo aquilo que a gente está fazendo no dia a dia está surtindo efeito. Certo, só pra gente finalizar, sobre esse olhar, assim, fale um pouquinho para os outros colegas, professores, sobre a importância desse olhar para os nossos alunos, não apenas aquela educação tradicional, português, matemática. Quem fala muito é Vero. Eu vou falar de Vero. Vero fala muito das múltiplas inteligências de Gardner. A gente, esse olhar de empatia, a gente só vai conseguir um menino, uma criança, que tem empatia com o docente, se a gente também tem um olhar com empatia para a criança. A gente só vai ter a confiança e o carinho quando a gente inspirar os meninos a seguir os nossos conselhos. E esse espírito de liderança, esse olhar, essa forma de enxergar o outro, é o que faz fazer a diferença, sabe? Eu não sei nem explicar como é que a gente desenvolve isso, mas é mesmo que pegar aqueles 2 valores bíblicos, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, ou não queira para o outro aquilo que você não quer para você. Se a gente inverte isso e pensa, queira para o outro aquilo que você quer para você, a gente consegue enxergar isso. Eu acredito muito que inovar na educação, ou ter esse olhar empático, de enxergar para além do que os olhos podem ver, é você enxergar sucesso onde outros só enxergam fracasso. Tem 300 qualidades ruins, mas se você vê uma ponta de esperança e de inteligência ou de qualidade, você mira só nela, que isso vai crescer e cobrir todos esses outros defeitos. E assim finalizamos esse momento tão importante, tão significativo, porque a nossa educação, ela transforma talentos em oportunidade. Então fiquem com a gente, sempre acompanhando esses momentos, porque como você já sabe, a educação de Canguaretama não para.